telefone, você liga para 0 operadora 11 3337 5886. Nesse bloco a gente fala sobre a estabilidade da gestante. Eu recebo aqui para conversar com a gente o doutor Felipe Lepper, que é advogado. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer estar aqui. Doutor, eu quero, a gente tem muitas perguntas para fazer no que diz respeito à gestante, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Algumas dúvidas que as gestantes têm. Mas eu quero começar com as perguntas tradicionais, imaginando que a gente estava vivendo em um ano comum, como que deve funcionar as regras para as gestantes. A minha primeira pergunta é sobre o momento em que a gestante deve avisar a empresa de que ela está grávida, porque muitas mulheres optam por esperar, principalmente passar os primeiros meses de risco de perda de bebê, que são os 3 primeiros meses. Tudo bem? Tudo bem, não tem nenhum problema. A CLT, nos artigos 391, 392 em diante, ela diz a respeito desse momento em que deve ser feito esse pedido para que haja a licença e também para que haja a estabilidade. Ele deve ser feito ou no momento do parto ou até 28 dias antes. Então ela tem essa possibilidade de pedir 28 dias antes do parto, mediante atestado médico. E aí sim, ela comunica à empresa de que ela está grávida, também para a empresa poder ter tempo de relacionar toda a documentação, enviar para o INSS, já providenciar o salário maternidade. Se programar para isso. Se programar para isso. Agora, doutor, algumas mulheres têm profissões que são insalubres, profissões em que, estando grávidas, elas não podem atuar da mesma maneira. Talvez elas tenham que trocar de setor, enfim. Nesse caso especificamente, de fato, a lei protege a gestante? Olha, a lei, ela busca essa proteção e a gestante, ela tem esse direito. Tem um direito previsto na CLT. Se ela exerce alguma atividade com grau insalubre, seja ele mínimo, médio ou máximo, a CLT prevê que ela possa ser afastada dessa atividade e ser realocada em outra atividade, ou até mesmo, se for uma gestação de risco, que ela seja afastada completamente. Caso não ocorra isso no caso prático, né, porque a gente sabe que na teoria tudo é muito certinho, mas às vezes na prática acaba não acontecendo isso, né? Posteriormente, a empregada ela pode reaver esses direitos numa possível ação judicial. Doutor, caso essa funcionária seja demitida, esteja grávida, mas ela ainda não tinha comunicado à empresa, porque não estava segura, porque não quis contar ainda, ela deve contar no ato, a empresa não vai poder mandar ela embora, como é que isso funciona? Então, nós advogados que atuamos tanto para a reclamada, que é a empresa, quanto para o reclamante, a gente tem muito cuidado na hora de orientar a funcionária. Porque às vezes ela orientando, ela avisando a empresa antes de um momento certo, a empresa pode se blindar e às vezes não dá aquela estabilidade que deveria dar. Porém, o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, ele garante a estabilidade da gestante e veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Então, mesmo que a empregada fale posteriormente, ainda assim ela tem esse direito à estabilidade. Por quê? A estabilidade ele é um direito irrenunciável, é um direito indisponível e que visa tanto a proteção da grávida quanto a proteção do próprio bebê. Então, não tem problema se ela avisar depois, né? Não tem problema. No ato. Até porque, e aí eu já vi essa situação acontecer, doutor, da pessoa descobrir que estava grávida depois que ela foi mandada embora, mas ela já estava grávida antes. Ela tem direito mesmo assim? Ela tem direito, Jaque, e eu vou aproveitar esse gancho para pôr em pauta aqui um debate sobre o contrato por prazo determinado. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, que eu já ouvi tanta confusão desse assunto. Justamente. Eu era temporária, mas engravidou, e aí, né? Justamente, até nós advogados mesmo, que temos que nos atualizar e vivemos nesse meio, até nós ficamos um pouco confusos com as decisões do Tribunal Regional do Trabalho, do TST. Caso uma empregada gestante descubra que ela está grávida após a sua saída, mas ela já estava grávida durante o contrato de trabalho, que é o que dá a estabilidade para ela de fato, ela pode conseguir a estabilidade ou não. Existem duas correntes. A primeira corrente que fala que ela tem esse direito é justamente por ser um direito líquido dela, certo? Ser um direito irrenunciável. E outra, ela não poderia abrir mão desse direito não sabendo que ela estava grávida. Se por acaso ela foi mandada embora, mas ela mesma não sabia, fez o exame depois de 1 mês, 2 meses, descobriu, ela pode ter esse direito. E outra corrente
diz que não, que ela não vai ter esse direito. No caso também do pedido de demissão, caso ela mesma peça a sua própria demissão, há uma corrente que diz que ela não terá esse direito. Por quê? Porque o pedido foi feito com a livre manifestação da vontade dela. Até aí a empresa não tinha nada a ver. Ela que decidiu pedir, então ela não tem esse direito. Então ainda é um tema, apesar de conhecido há bastante tempo, é um tema que ainda gera muita dúvida, principalmente na prática. O que é um absurdo, porque tem muita mulher no mercado de trabalho e a maioria dessas mulheres, ou boa parte delas, vai querer ter filhos, mas ainda uma situação tão complicada para a mulher, não é, doutor? Muito complicado. Inclusive, recentemente, salvo engano, começo do segundo semestre, saiu uma decisão da quarta turma do TST, no sentido de que a estabilidade por contrato de prazo determinado, ou seja, que é aquele contrato onde há uma estipulação do termo inicial e do termo final, ela não teria direito. Por quê? Qual foi o entendimento do tribunal nesse caso em específico? Disse que ela não teria direito à estabilidade justamente pelo contrato ter um prazo, ou seja, não houve uma dispensa arbitrária ou uma dispensa sem justa causa. Simplesmente o que aconteceu foi o término do contrato por um prazo que já havia sido estipulado entre o empregado e o empregador e com o consentimento do empregado. Então, nesse caso... Então, imaginando uma mulher que foi contratada para cobrir férias, ela foi contratada especificamente, às vezes, para cobrir a licença maternidade de outra mulher ali por 4 meses e 15 dias, por 4 meses ou por 6 meses, dependendo da empresa. Ou aquela pessoa que foi contratada para cobrir 1 mês de férias, com prazo de entrada e prazo de saída. Aqui a gente costuma falar, às vezes, a pessoa temporária, né? Sim. Se tem prazo de entrada e prazo de saída e ela engravidou nesse período, a empresa não tem responsabilidade sobre isso no que diz respeito à estabilidade. Então, o que vale deixar claro é que ainda esse tema não é pacífico. Existem decisões que dão a estabilidade e existem decisões que não dão. Como eu disse agora há pouco, saiu uma decisão recente, né, desse segundo semestre onde não dava. Mas não é um tema pacífico, né? A gente nunca sabe o que o juiz vai decidir ou não. Existe a possibilidade dela receber e também existe a possibilidade dela não receber. Na mesma coisa... Tem jurisprudência para os dois lados? Tem jurisprudência para os dois lados. E a mesma coisa vale para o contrato de experiência também. Que por não dar uma perspectiva de um contrato futuro, ainda que o contrato de experiência possa se tornar um contrato por prazo indeterminado, que é o comum no direito do trabalho, ele tem um prazo estipulado de 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias, 90 dias no total. E acabando esse prazo, o empregado pode ser mandado embora. Então também o contrato de experiência, juntamente com o contrato do prazo determinado, pode ser que não tenha estabilidade. Doutor, eu entendo também que talvez tenha um lado um pouco complicado aí nisso para as empresas, porque imagina a empresa contrata uma mulher que ela não sabe que está grávida. Vamos imaginar que a mulher nem está agindo de má fé e a mulher também não sabe que está grávida. A empresa contrata, a empresa treina, a empresa prepara, coloca ela lá bonitinha e daí descobre que depois de poucos meses essa mulher vai se afastar por mais alguns meses. Então, é lógico que a empresa, eu acredito que possa fazer essa opção, mas se a mulher sabe, informa que você está grávida ou que você pretende engravidar. Sim. Tem que agir com a verdade, né, doutor? Não, com certeza. Inclusive, o que a gente fala para os nossos clientes é que sempre mantenham a boa fé. A conversa é sempre o melhor caminho entre o empregado e o empregador. E se a empregada, ela, mesmo que esteja há pouco tempo, esteja há muito tempo na empresa, mas ela age de boa fé e ela avisa a empresa com antecedência, dê tempo para a empresa se estruturar, ela com certeza ela vai ter esse direito, mesmo porque existe uma súmula 244, inciso 3º, que diz que a estabilidade da gestante é garantida desde a sua confirmação até 5 meses após o parto. Então, é um direito que ela tem. Doutor, eu queria entender como é que funciona para a empresa, quem é que paga. Então, essa mulher saiu de licença maternidade. Então, 4 meses, tem algumas empresas que estendem até 6 meses, tem mais 15 dias da amamentação. Em muitos casos, a mulher consegue emendar com as férias. Então, esse prazo, às vezes, muda aí um pouquinho. Muda um pouquinho. Quem que paga esse valor? É a empresa? É o INSS? Explica pra gente. Vamos lá, doutora. A partir do momento que a empregada sai da licença maternidade, que é aquele período que ela fica em casa para cuidar do filho e ela avisa a empresa ela envia para o INSS toda a documentação da empregada, a certidão de nascimento do bebê, mais o atestado médico, comprovando que ela está naquela situação de
de gestante e a empresa paga esses 120 dias, podendo compensar posteriormente dos impostos pagos pela empregada. Perfeito. Doutor, chegou uma pergunta para a gente aqui que não é exatamente o nosso tema, mas talvez o senhor possa orientá-la. Ela diz assim: olá, estou gestante de 6 meses e pago contribuição pelo sistema MEI. Quando entrar de licença, teria algum auxílio maternidade? Na verdade, o auxílio que ela vai receber é um auxílio previdenciário, que é a licença maternidade. Uhum. Só que a forma de solicitar é um pouquinho diferente, porque a empregada gestante urbana, aquela que trabalha em empresa, a própria empresa vai fazer esse pedido. Para o MEI já é um pouco diferente, ela mesma, no caso, pode solicitar diretamente ao INSS. Doutor, vamos entender algumas coisas importantes do que pode acontecer aí com essa mulher gestante durante a gestação e durante a sua estabilidade e pós também, quando ela volta. Primeira coisa que eu queria entender, doutor, dentro disso, o que é considerado justa causa? Quando essa mulher pode de fato ser desligada da empresa? Bom, vamos lá. A justa causa, salvo engano, está prevista no artigo 483, salvo engano, da CLT, e lá tem alguns requisitos que são algumas situações que permitem que a empregada possa ser mandada embora por justa causa. Caso ela não cumpra o contrato dela, não exerça as atividades, caso haja alguma desídia, alguma briga entre empregado e empregador, ou mesmo com algum colega de trabalho, se ela de fato agir de alguma forma ou fizer algum ato que esteja caracterizada, essa justa causa, ela pode ser mandada embora e não terá direito à estabilidade provisória. Doutor, o que pode ser contestado também, né? O que pode ser contestado também. Doutor, no caso de atestados, porque a gestante vira e mexe, precisa fazer algum exame, e daí para aquela gestante, muitas vezes é dado o dia inteiro, porque é tudo muito cansativo quando a gente está grávida, tudo muito trabalhoso, às vezes é longe para fazer o exame, às vezes a gestante não tem essa disposição para voltar para o trabalho depois, como acontece. Às vezes a pessoa pega ali as horas, vai fazer o exame e volta. Para a gestante as coisas são um pouco diferentes. E algumas empresas reclamam, mas que tanto atestado essa gestante dá? O que é direito dessa mulher no que diz respeito aos atestados, doutor? Então, Jaque, primeiramente, o empregador, ele assume o risco do negócio dele. Então, a partir do momento que ele decide contratar uma funcionária, uma empregada mulher, ele sabe que ele pode correr o risco dessa empregada vir a ter um filho, vir a ter uma gestação. A partir do momento que ela está gestante, claro que ela vai ter que ir ao médico, fazer vários exames, e ela vai levar esse atestado para a empresa. De uma certa forma, a empresa, num primeiro momento, é obrigada a aceitar esse atestado, seja um atestado de um médico particular ou de um médico público, de hospital público. E ela vai ter a garantia dela preservada, tanto da estabilidade como daquele dia que ela faltou, daquelas horas que ela não foi para a empresa. Doutor, e quando esses dias são estendidos, então o médico fala assim, olha, é melhor que você fique alguns dias afastado, alguns dias de repouso para a gente ver como o seu corpo vai responder. Mulheres que às vezes têm o bebê com uma idade um pouco avançada, já apresentam logo de início uma gestação de risco, então precisam de alguns cuidados especiais. Então essa mulher vai precisar ficar 10 dias em casa. E daí nesse mesmo mês ela precisa pegar mais 5 dias de atestado. Já era, doutor? Vai, como a gente fala, entrar na caixa? Explica como isso funciona pra gente. Tecnicamente, não deveria entrar na caixa, justamente porque o atestado está sendo emitido por um médico que está acompanhando a gestante desde o começo. O médico sabe até onde ela pode trabalhar, até quando ela pode trabalhar, se aquela gestação é de risco ou não. Então, esse atestado vai justamente dar uma segurança para ela apresentar para a empresa. E se a empresa for compreensível, ela vai acabar aceitando. Mas caso entre na caixa, né, como eu já havia falado antes, ela pode contestar isso posteriormente. Doutor, vamos falar sobre esse período de estabilidade da mulher? Eu acredito que em alguns casos, em algumas empresas, por histórias que eu ouvi, pessoas que eu conheço, isso às vezes é um problema para a gestante,
mas às vezes também a empresa fica insegura. Ao mesmo tempo que algumas mulheres ficam inseguras e falam, ai, será que quando eu voltar o meu emprego vai ainda estar lá esperando por mim? Existe também a contrapartida de empresas que falam, poxa, aquela funcionária é tão importante, será que ela vai querer voltar mesmo? Então, é um momento às vezes complicado para ambas as partes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É um momento muito complicado, inclusive aproveitando o gancho, trazendo a questão da pandemia decorrente do coronavírus, a Lei 14.020, que foi a lei da conversão da MP 936, que trouxe medidas alternativas de enfrentamento, ela traz justamente no artigo 10 uma estabilidade para a gestante, não só para os outros empregados, mas para a gestante que firmou aquele contrato de redução de jornada, de salário e também firmou aquele contrato de suspensão. O artigo 10 traz uma estabilidade a mais. Isso nunca tinha acontecido no nosso direito trabalhista. Então, a empregada gestante ela pode somar a estabilidade decorrente desse acordo com a estabilidade que está prevista na Constituição. Então, após aquela estabilidade, que começa desde a gestação e vai até o 5º mês após o parto, começa a contar a outra estabilidade decorrente do acordo. E como você falou, às vezes é ruim para a empresa, principalmente no momento agora de pandemia, que as empresas estão tentando ficar ativas no mercado, estão tentando diminuir os gastos. A gente sabe que é difícil também para a empresa manter uma funcionária gestante. Mas, seguindo a lei, ela deve manter. Não tem outro jeito. O que é certo é certo. O que é certo é certo. Se ela assumiu esse risco de perder a empregada, ela tem que manter. Agora, respondendo a pergunta que você me fez, a partir do momento que terminou a estabilidade, seja a empregada ou seja o empregador, eles podem rescindir esse contrato sem justa causa e não vai ter nenhum problema. Já vou voltar para esse assunto do final, doutor. Eu queria entender uma coisa que eu acho que é muito importante. Nesse período de pandemia, eu queria entender. As pessoas que foram afastadas, o grupo de risco e as gestantes, num primeiro momento não, depois entrou nesse grupo de risco, assim como idosos e outras pessoas. Foram afastadas das empresas. Por quê? Era importante, a empresa estava cuidando do funcionário, estava prevenindo, mas o que é lei no que diz respeito a isso? Então, uma mulher estava grávida lá em abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se ela estava no comecinho da gestação lá, ela pode ainda estar gestante neste momento. Contém uma estabilidade, ela não precisa então ir trabalhar durante esse tempo. Como é que isso funciona, doutor? Então, a partir do momento que ela saiu e firmou aquele acordo que eu havia falado de redução ou de suspensão, pelo mesmo período desse acordo firmado, ou seja, de 2 meses, de 4 meses, mesmo porque houve uma prorrogação desse prazo por causa das MPs. Ele vai sendo renovado? Ele vai sendo renovado, ela terá estabilidade pelo mesmo período, pelo mesmo tempo. Então, se ela firmou um contrato de 4 meses, ela vai ter uma estabilidade também de 4 meses. Porém, a partir da estabilidade após o 5º mês de gestação, que começa desde lá da concepção da gravidez vai até o 5º mês, ela pode retornar ao trabalho. Ela pode retornar normalmente, exercer suas atividades, mas ela ainda terá um prazo de estabilidade onde ela não poderá ser mandada embora. Perfeito. Isso traz uma segurança jurídica para ela. Até porque talvez seja o receio dessa mulher, né? Precisei ficar um tempo fora por conta da pandemia e, além de tudo, vou voltar e agora a empresa não pode mandar ela embora pelo tempo que foi firmado o contrato. Justamente. Então, pensando que vão acontecendo prorrogações, né, nesse tempo, e a gente nem sabe como vai ser daqui para frente, até que talvez ou finalmente saia essa vacina. Doutor, chegou uma pergunta aqui pra gente que é muito específica. Tem o nome dela? Ou ela não quis se identificar? Ah, tá. O nome dela tá no final. É a Andréia Vasconcelos de Jacareí, em São Paulo. Ela diz assim: estou grávida e fui aprovada em um concurso público. Se eu for convocada e o bebê ainda for recém-nascido, eu tenho direito à licença maternidade? Como é que funciona isso, doutor? Ela terá esse direito à licença maternidade, mesmo porque ele está previsto na CLT. Ela terá o prazo máximo de 120 dias dessa estabilidade, dessa licença maternidade, perdão, e após os 120 dias, aí se ela for chamada, né, para o concurso, ela poderá exercer a função dela. Doutor, a mulher que estava desempregada, então, ou ficou desempregada no meio da pandemia, ou já estava desempregada, sempre contribuiu
mas ali está ali naquele período em que ela acabou de ficar desempregada, engravidou. Ela tem direito a algum auxílio? A empregada doméstica, você fala, a empregada doméstica, ela tem um auxílio também. Se ela já veio contribuindo para o INSS, ela tem um período de carência, que a gente chama, né? Um período de 12 meses. E a empregada doméstica, assim como a outra empregada, ela vai poder ter esse auxílio também durante a gestação dela ou durante o período ali que ela veio adotar uma criança, porque a gente fala muito de gestante pensando no nascimento, né, do filho, mas aquelas pessoas que adotam crianças também têm direito a essa licença maternidade justamente para ter tempo de cuidar do filho, de dar uma atenção maior. Então ela vai ter sim esse direito da licença. Doutora, a mulher que optou, para a gente finalizar, vou pedir para o senhor dar essa resposta enquanto eu me preparo para dar um recadinho. A mulher que optou, conversou com a empresa, eu só quero os 4 meses, que são lícitos, eu não preciso dos 15 dias de amamentação, não preciso emenda férias, não preciso de mais nada. Voltou e ela saiu exatamente no prazo, ali no período para ter o bebê, não ficou muitos dias antes. O senhor falou até 5 meses, como é que funciona a estabilidade nesse período? Então, ela voltou com 4 meses. Ela tem direito a alguma estabilidade? Explica pra gente, doutor, por favor. Bom, ela voltou com 4 meses. A partir do momento que ela confirma a gravidez dela, até 5 meses após o parto, ela terá esse período de estabilidade. Voltando 4 meses antes, ela, pela lei, ela ainda teria um período de estabilidade. Então, mesmo que ela queira voltar antes, para ela voltar, esse pedido tem que ser aprovado pelo sindicato, conforme o artigo 500 da CLT, justamente por ser um direito líquido e certo dela. Caso ela queira voltar antes desse período, para que ela tenha um direito anterior a 5 meses, ela precisa ter essa aprovação do sindicato pelo artigo 500 da CLT. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato tem o Facebook, que é felipelepper.adv, o Instagram felipelepper.adv e tá passando o e-mail aí para vocês. Obrigada, doutor, e uma ótima tarde. Obrigado, igualmente. E ó, presta atenção nesse recado que eu tenho aqui para você.